Fala galera! Esse é o Diabetecast, aquele podcast pra você que sabe bem o que significa esse barulhinho. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Tá no ar mais um episódio do Diabetecast, podcast para você diabético, amigo do diabético, pai ou mãe do diabético, namorado ou namorada da diabético. Enfim, para você que tem algum diabético na família aí, quer aprender um pouquinho mais sobre esse pequeno probleminha que alguns acreditam que tem, e eu levo como a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então pessoal, eu sou o Rafael Ferreira, diabético há 26 anos, com muito orgulho, e depois de ver muitas pessoas aí sofrendo por conta de falta de informação, informações desconexas, aí, informações confusas, eu decidi montar o projeto Diabeticando e trago para vocês aqui postagens semanais, diárias, né, na verdade, com metodologias semanais. Então, na segunda-feira nós falamos sobre alimentação, na terça-feira sobre criatividade, na quarta-feira qualidade de vida, na quinta-feira nós temos o nosso podcast e na sexta-feira algum assunto sobre diabetes, e de 15 em 15 dias agora teremos encontros online para discutirmos aí e nos conectarmos como diabéticos. Ontem nós tivemos o nosso primeiro encontro e foi incrível. Tivemos uma troca de conexão muito, muito bacana, acabei aprendendo bastante e até o assunto foi um pouco a ver com o assunto que eu venho falar hoje para vocês. Espero que vocês gostem e o próximo encontro vai ser no dia 10 de junho. Então procurem por Diabeticando no Simpla, né? O SYMPLA é um aplicativo de eventos, tem bastante evento gratuito lá, tem muitos eventos também pagos, eventos bons, então vocês podem encontrar o encontro por lá, fechou? Encontro com vocês no dia 10 de junho, é um encontro onde todo mundo conversa, a gente bate papo, tem uma dinâmica, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre dois aditivos, sei lá como que eu posso chamar, dois módulos. Na medicina, eles são conhecidos como, sensores. Então eu vou falar sobre o Libre e sobre o Miau Miau, e sobre a funcionalidade de algum deles, né? Então, o que eu falei no último podcast sobre disciplina, né? A gente tem que ter ordem aí para poder estar medindo sempre a nossa diabetes. E depois que, aí tem que ir lá, furar o dedo, colocar lá, depois pegar aquilo, levar para um aplicativo. Por vezes isso é complicado. Isso gera um pouco de desconforto para a gente controlar a nossa diabetes. Ainda mais se a nossa vida for corrida, for uma vida que a gente tá para cá e para lá todo dia, enfim. Então, para facilitar a vida, existe um aparelho chamado Freestyle Libre. E esse aparelhinho, ele faz milagres. Eu confesso que com 26 anos de diabético, eu nunca tinha usado. E eu falei, eu li bastante sobre o assunto, falei, como que eu vou lá falar para eles sem ter usado o aparelho? Então, eu ia até gravar esse podcast, ele ia sair um pouco mais cedo, mas tá saindo um pouco mais tarde, porque eu fui lá, comprei e estou testando o Libre. Pois é, fui lá, comprei o sensor, comprei um aparelhinho, e espetenho aqui no meu braço e vou ficar 14 dias com esse sensor aqui, fazendo alguns testes. E pessoal, confesso que o negócio mudou a minha diabetes. Mudou a minha forma de encarar a diabetes em uma semana de uso. E olha que eu sou diabético há 26 anos, hein? Então, para vocês entenderem, o que é o Libre? Imagina uma moeda de R$1 grudada no seu braço, tá? Ela dura 14 dias. Por que dura 14 dias? Essa moeda grudada no seu braço, de 15 em 15 minutos, ela vai aferir quanto que está a sua glicemia e vai registrar lá dentro do sensor, dessa própria moeda que fica no seu braço. E ela faz isso por até 8 horas. Então ela consegue juntar e acumular até 8 horas de informação. E aí você vem com o aparelhinho, que é o sensor, né? Você aperta para verificar a glicose, coloca no sensor e faz o seguinte barulhinho. E aí você vê lá, minha glicemia agora está 116. E fora a minha glicemia, o que eu consigo ver? Eu consigo ver a seta. E o que é a seta? A minha está 116 e uma seta para frente. Significa que a minha glicemia está estável, não está baixando e nem está subindo.
O Libre tem essa facilidade, então ele tem a seta. Você consegue ver se a sua diabetes está subindo muito rápido, se ela está subindo pouco, se ela está estável, se ela está caindo ou se ela está caindo muito rápido. Então isso é muito útil para nós diabéticos. Por que é muito útil para nós diabéticos? Porque uma diabetes 116 com seta para frente é boa, né? É boa sim, tá no limite, mas é uma diabetes boa. Uma diabetes 116 com uma seta para cima é uma diabetes ruim. É uma diabetes que talvez necessite de uma correção de insulina para que ela volte ao, né, nível normal, que é de 70 a 120. Então, por exemplo, no primeiro dia que eu usei o aparelhinho, antes de dormir, eu medi, minha diabetes estava 86 para dormir. 86 e uma setinha reta. Aí eu falei, minha diabetes tá normal, né? Não tá caindo nem nada. E aí passou uns 20 minutinhos, eu tava quase adormecendo, eu fui medir, ela tava 80, com uma setinha reta ainda. Então eu falei, ela baixou um pouquinho só, mas não vai baixar muito mais. Não deu outra, fui dormir e acordei com uma hipoglicemia de 34. Pois é, não é sempre que eu tenho essas hipoglicemias malucas, mas esse foi um dos dias que eu acabei sendo deparado com isso. Então, o aparelhinho ele serve basicamente para isso. Ele é um medidor de glicose do seu dedo, né? Igual o que você usa no dedo, só que ele é um sensor acoplado no seu corpo que dura até 14 dias. Por que 14 dias? Porque depois de 14 dias ele perde essa potência, né? Esse poder de armazenar todas essas informações. Porque, por exemplo, você fica a noite inteira dormindo. Espero que você durma de noite, tá? Se você dormir de dia, também isso serve para você. E as 8 horas que você não vai medir sua glicemia, quando você colocar o aparelhinho e colocar para medir, o que o aparelhinho vai buscar? As últimas 8 horas da glicemia. Então você consegue, né, se você medir durante seu dia algumas vezes, você consegue saber a curva da sua glicemia. Quando ela sobe, quando ela desce, em que momentos do dia que ela sobe mais, em que momentos do dia que ela cai mais. Você consegue ter relatórios detalhados sobre isso no computador, de tempo que você fica com a glicemia no alvo. Assim, é a melhor forma de você conseguir dar um zoom out, né, olhar para trás, olhar para sua diabetes como um todo, para sua glicemia como um todo, e poder atuar nela. Pô, vou mudar isso aqui, vou mudar aquilo ali, e vou tornar o meu tratamento muito melhor. Aí é necessário, né, que você encoste o leitor aí no sensor para poder ler, né? Você aperta lá o botãozinho, ó, vou ligar o aparelho agora. Apertei o botãozinho, ele já aparece aqui na tela, rastrear o sensor para verificar a glicose. Encostei, ó, bem rapidinho, 116. Olha que louco, eu fiz dois exames, eu vou fazer mais um só para ver, olha lá, 116, fechou. Fiz 3 exames agora para vocês verem. Eu teria que furar o dedo 3 vezes para fazer esse exame, e eu não precisei furar nenhuma vez. O sensor vem com uma agulhinha, né? Vem com um negócio lá que você coloca o sensor, é um acessório para você poder colocar o próprio sensor, né? Você coloca ele no braço, aperta, é um aplicador, digamos assim, do sensor, e ele cola o negócio na pele. Aí eu fui na internet, no Mercado Livre, aí paguei 30, 40 reais, eu acho, comprei 15 adesivos de Kinect, de Kinesio, aliás. São os adesivos para você poder colar por cima do sensor, porque eu fiquei com um pouco de receio de bater ele na porta ou enroscar em alguma camiseta e perder. E aí vem uma facilidade que você consegue fazer essa leitura com o seu celular, então você não precisa andar para cima e para baixo com o aparelhinho, com o seu próprio celular você consegue ir lá, colocar no sensor e saber quanto que a sua glicemia tá. Então a facilidade é incrível, né? Você consegue extrair esse relatório, mostrar para o seu médico. Eu acho que leva realmente o tratamento do diabético para um outro nível. Infelizmente não é cedido pelo governo. Eu já ouvi pouquíssimos casos de pessoas que conseguem, são pouquíssimos mesmos. E assim, é algo um pouco caro. Então, quanto custa, tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto vocês vão gastar em questão de dinheiro para poder comprar, né, um aparato desse. Você vai pagar o valor de R$ 359 reais, um leitor, que é o aparelhinho, né, e um sensor. E o sensor custa R$ 239,90. Pois é, galera, é caro pra dedéu isso aí. E dura 14 dias, então você tem que ter 3 no mês, né? Você tem que ter 2 para 28 dias. E em tese teria que ter mais um aí para um próximo mês para poder manter sempre. O valor é caro, mas assim, cara, que incrível. A minha diabetes realmente
meu controle de glicemia foi para um outro nível, né? Agora eu consigo olhar como que tá a minha curva, que hora que ela subiu, que hora que desceu. Pô, que nem... hoje já eu vou começar a reduzir 1 unidade de insulina à noite, porque eu tive hipo ontem eu vi que a minha diabetes ela permeia ali os 75, chegou nos 80, então eu vou diminuir 1 unidade para não baixar tanto, né? 1 unidade de insulina basal, de insulina IPH que eu tomo, então eu consigo fazer esses ajustes de forma proporcionais ali, né? Bem bacana. E aí temos o Miau Miau. Como funciona o Miau Miau? Miau Miau é um extensor pro Libre, então você tem que ter o Libre e por cima do Libre você cola o Miau Miau. O Miau Miau vai fazer a medição do Libre de 5 em 5 minutos e vai jogar para um aplicativo no seu celular do próprio Miau Miau. E é um aplicativo que vai te dar uma sensação muito mais próxima, né, da diabetes. Porque ao invés de 15 em 15 minutos, que é o que o Libre faz, ele mede de 5 em 5. Então ele é muito mais preciso. Ele te mostra se você tem uma seta só da diabetes subindo ou duas, que significa que ela vai subir muito. Mesma coisa para cair. Então é um acessório bem bacana. Problema: preço. Quanto custa o Miau Miau? Miau Miau é um só que você compra, né? O Libre não. O Libre você tem que comprar o sensor a cada 14 dias. Miau Miau é um só. Ele custa R$ 1.279 a primeira versão e R$ 1.499 a segunda versão. Tem algumas diferenças entre as versões, eu não vou entrar a fundo nelas aqui agora, mas é algo que tem um valor um pouco mais agregado, né? Um pouco mais caro. Mas assim, entrega, né, uma qualidade, algo muito incrível. E aí, olha que bacana, ontem, no nosso encontro, a gente estava junto com a Gisele, que é uma das nossas amigas aí, e ela usa o Libre, ela usa o Miau Miau, e ela usa uma bomba de insulina, e ela tem um sistema de pâncreas artificial no celular. Então o celular dela controla todo o pâncreas dela. Como assim? Ela pega o celular, né, olha no celular assim, como o Miau Miau tá enviando informação a todo instante, ela olha no celular, ela sabe quanto que tá a diabetes dela. E aí se ela vai comer um alimento, ela põe lá no celular quanto que ela vai comer do alimento, o celular já calcula certinho, já manda pra bomba de insulina e a bomba de insulina já injeta a insulina no corpo dela. No mesmo tempo que ela for comendo, ela consegue falar para a bomba de insulina injetar tipo 3.1 de insulina, 3.2, 3.3. Então dá para você, que nem eu tô com a minha diabetes 119, né? Eu falei para vocês, vou medir de novo, mas seria mais uma furada de dedo. Aí, 114, deu uma caidinha. Imagina, 114 eu quero reduzir para 100. Não tem como. Se eu tomar 1 unidade de insulina agora, minha diabetes vai cair para, sei lá, para 60 mais ou menos, 65. Então não, ela consegue tomar 0.2 de insulina e diminuir para 100. Então esse sistema é incrível. E esse sistema de pâncreas artificial, bomba de insulina, isso você consegue pelo governo. Claro, tem que ter um processo, tem que ter uma medida judicial, enfim. Mas conversa com o seu endócrino aí que talvez ele consiga buscar mais maneiras de te ajudar nessa empreitada. Então é aquela velha história, né? A gente está realmente usando da tecnologia, dos avanços da tecnologia, para fazer com que o tratamento da diabetes seja algo muito mais fácil para nós, muito mais rápido para nós. E é claro, não é para todo mundo. Então talvez você fale, eu não quero ficar, imagina, porque assim, confesso, me deixou meio, vou chamar de bitolado, porque toda hora agora eu quero ver quanto que tá minha diabetes, quero ficar olhando a curva. É muito bom, porque, se ela passar de 130, eu já tomo insulina, né, que eu já sei que ela tem que baixar. Então gerou um controle muito louco. Mas é aquela... Às vezes você fala, não quero só ser na ponta de dedo ali, apesar que eu ainda tenho que fazer pelo menos uma ponta de dedo por dia, só pra ver que se tá certinho, porque a ponta de dedo é a mais real de todas. Então eu preciso ver se tá certinho com o aparelho. Então hoje de manhã eu fiz a ponta de dedo e deu diferença de 4. Tava 102 minha diabetes e no aparelhinho deu 106. Falei, aparelhinho, os dois estão certinhos, estão calibrados. Então é isso, queria contar um pouco pra vocês como foi essa experiência aí de ter que utilizar o Libre. Incrível, confesso que eu já tô até guardando dinheiro aqui, montando os outros trabalhinhos pra ver se eu consigo mais um dinheirinho, pelo menos mais 239 pra mim conseguir mais um leitor pra mais 14 dias. E aí quem sabe vou depois conseguindo, enfim, espero que dê tudo certo. É uma adição incrível pra mim, que já sou diabético há muito tempo. Eu lembro da época que eu trabalhava com eventos, trabalhava fora. Se eu tivesse um aparelho desse, um suporte desse, seria incrível, né? Seria incrível, realmente muito funcional, apesar do preço.
mas não tem jeito, né? Às vezes é que a gente fala, não é algo caro, é um investimento. A gente gasta aí, paga parcela de carro cara, que às vezes não precisava, compra um celular, compra não sei o que lá, mas não gasta com médico, não gasta com um aparato bom para nossa saúde. Então assim, de vez em quando, mesmo que você não quiser testar por 14 dias, eu acho que em 14 dias já dá para você ter um patamar diferente sobre como é sua diabetes e as melhores formas de cuidar dela. Fechou, galera? Nos vemos semana que vem. Semana que vem eu tô planejando aí umas coisas novas, talvez um formatinho um pouco novo para vocês. Tô vendo se dá certo, junto com um amigo meu, de vir aqui fazer uma participação com a gente. E é isso. Se precisar de alguma coisa, contem comigo. Estou nas redes sociais. Procurem por Diabeticando no Facebook, no Instagram, no YouTube. Enfim, estou à disposição de vocês e nos vemos no nosso encontro. Dia 10 de junho teremos um novo encontro e conto com a sua participação por lá. Beleza? Valeu, galera. Uma boa noite e até a próxima.